Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a aula 3 do curso Matrix e hoje a gente vai falar de planejamento. A gente entendeu por que o conteúdo é importante, quais são os objetivos de conteúdo, né? Por que a gente não pode se confundir na hora de postar determinado tipo de conteúdo. A gente falou também sobre como modelar, que é o segredo para você dar tiros certeiros sem ter que se matar de ficar produzindo tanto conteúdo. Depois que você domina essas duas coisas, você precisa começar a planejar o seu conteúdo. Como eu falei, né? A gente não vai muito falar de agenda aqui. A ideia não vai ser falar de agenda. A ideia vai ser de falar como é que eu planejo para eu produzir conteúdo com mais consistência. E eu vou explicar nessa aula. Beleza. E eu vou explicar para vocês de um jeito, um método muito interessante para que vocês não fiquem fadados àquele lance de, né, tenho que postar todo dia, tenho que postar toda hora, tenho que cumprir a minha agenda. O que a gente vai falar nesse planejamento aqui é como é que eu me organizo direitinho pra gente ter mais tempo de produzir coisas que realmente vão trazer algum engajamento e os resultados que a gente espera. Então vamos lá. Essa é a aula 3. Do que a gente vai falar na aula 3? Primeiro que o planejamento não é engessado. Não é gesso, não é um negócio cravado na pedra. Se a gente ficar... E eu me impressiono com isso. Muitos escritores têm essa tendência, né, de acreditar que o negócio é engessado e ficar engessado naquilo de que tem que fazer todo dia e tudo mais. E não é bem assim, dá pra gente fazer diferente. Por isso que eu apresento dois métodos, o industrial e o personalizado. Aí a gente vai falar de canal de tráfego, de como que você escolhe o seu canal de tráfego e o seu canal de relacionamento. Lembra que a gente falou dos 6 canais lá na aula 3 do Oficina do Gepeto? Aqui a gente já reduz um pouco mais para você trabalhar um pouquinho a produção do seu conteúdo. E aí a gente vai falar de formatos de conteúdo. Tem 4 formatos principais de conteúdo. Não sai muito disso. E a gente vai falar deles. Como que você mantém a consistência e qual é o fluxo de publicação. Quais são os fluxos de publicação que você precisa seguir. Bom, então vamos lá. Primeiro que planejamento não é de gesso, então antes de falar de planejamento é muito importante lembrar vocês de que não vai engessar a coisa. A ideia aqui não é a gente ficar preso numa metodologia escrava, né? A ideia é que você não fique escravo do seu planejamento, e sim que você use o seu planejamento como uma ferramenta. E o método industrial versus o personalizado. Eu trabalhei muito em empresa. Em empresa, o método industrial é o mais recomendado. Porque eu tenho um time, eu tenho recursos financeiros e eu tenho que me manter presente para ganhar da concorrência. Então faz muito mais sentido. Só que quando a gente vai para a realidade da jornada dupla, né, o escritor tem muito disso, não dá. A verdade é que assim, muita gente faz uma agenda, não consegue cumprir ela e aí fica falando assim, ai meu Deus, eu estou desistindo, eu não estou conseguindo fazer. Não é que você está desistindo, é que você não tem como fazer. Não tem condições. Então a gente precisa facilitar um pouco o jogo para você e para todo mundo que está numa jornada dessa. Muda muito o jogo quando a gente está sozinho. Eu tô aqui no Ficção em Pixel sozinho. Só no tempo que me resta no meu emprego formal. Então, a gente precisa se adaptar. Como que a gente faz isso? A gente adquire um método um pouco mais personalizado. E é basicamente essas diferenças. No personalizado, eu foco em um canal de tráfego e um canal de relacionamento. Ao passo que no industrial eu tenho que falar em vários canais. No personalizado, eu me volto para o formato que eu me sinto mais confortável em produzir. Ao passo que no industrial, eu tenho que ter um monte de formatos, porque eles casam diferente com determinados canais e eu tenho que fazer muitos testes. No personalizado, eu faço uma distribuição pequena em mídia paga e com influenciadores, para fazer a brincadeira rodar no orgânico. E no industrial, eu vou de todas as maneiras que eu puder distribuir. Parceria, a própria mídia paga, influenciadores, eu uso um blog. Blog é muito difícil de usar. A Cláudia Lemes, ela usa muito bem o blog dela e ela tá no método personalizado, só que ela
deixa o tempo pro blog e pra newsletter dela. Então ela escolheu um canal de tráfego e um de relacionamento. Mas o blog, ele é o mais difícil, ele demanda muito tempo. Então aí a gente precisa começar a entender o quanto isso vale. No industrial eu uso vários canais. Qual que é a desvantagem do personalizado? Demanda paciência e tempo para crescer. Então eu vou aos pouquinhos tateando e eu cresço aos poucos. No industrial, por outro lado, eu posso até crescer muito rápido, só que demanda muito tempo e muito esforço para eu conseguir produzir. Então é por isso que eu vou abordar mais nessa aula o método personalizado. Vou falar um pouquinho do industrial no final, mas a gente vai falar principalmente de como você opera o método personalizado. Como que ele vai funcionar? Primeiro você vai escolher um canal de tráfego. Hoje o Instagram, para mim, é batata para você usar como canal de tráfego, para trazer mais gente para te conhecer. Então você vai poder produzir conteúdo com consistência por lá. E um canal de relacionamento. Todo mundo fala que o Telegram é melhor do que o WhatsApp e tal, não sei o que. Mas assim, a maioria das pessoas usam o WhatsApp. Se você entender que tem dúvida de usar o Telegram, aposta no WhatsApp. Aposta forte no WhatsApp como canal de relacionamento. Lembrando, tá? Canal de tração. Eu trago as pessoas para dentro do meu Instagram, elas começam a me conhecer. E aí eu abro alguma oferta do tipo, olha, eu vou compartilhar dicas no meu grupo no WhatsApp. E aí você usa esse canal de relacionamento, tá? Tem uma pessoa no curso, acho que o Guto, que ele fez isso pelos grupos, ele usou os grupos de Facebook como canal de tração e levou as pessoas para dentro de um grupo no WhatsApp. Funciona também. Mas só para vocês entenderem a lógica, tá? Porque no canal de relacionamento é onde você vai ouvir as pessoas. É onde você vai entender quais são as dores dela no dia a dia. Porque numa pesquisa sai meio tosco, né? Sai meio rápido a resposta. Mas ali no dia a dia, você ouvindo as pessoas falando o que mais dói, tirando as dúvidas com você, ali é o melhor. E aqui estão os formatos de conteúdo. Eu tenho 4 formatos de conteúdo principais: texto, imagem, vídeo e áudio. São esses 4. Não tem nada diferente disso. Aí tem os subformatos em cada um, lógico. Mas a gente tem que pensar nesses 4 como a gente se sente confortável em operar. Então, eu até recomendo aqui pra vocês, vocês vão escolher um formato. Assim como vocês escolheram um canal de tração, um de relacionamento, vocês vão escolher um formato. Que vocês são muito bons. Você fala melhor pra câmera? Vai de vídeo. Você é bom de podcast? Vai de áudio. Você é um fotógrafo, você domina a arte da ilustração, você faz uns bookstagrams legal, umas fotos de livro legais? Vai de imagem. E em geral, o que eu mais gosto é o texto. Texto é muito versátil, texto as pessoas consomem. É só você fazer do jeito certo. E você é um escritor, então você domina texto. Eu acho que é o formato mais legal para escritores, e o texto ele pode ser usado como uma ferramenta de conteúdo de produção de conteúdo, inclusive para você colocar em design. Por exemplo, Instagram de frase. É um Instagram de texto, tem uma imagem, um design ali, mas o foco não está no design, está na frase que você posta. O Álvaro Escoquer, ele tinha um Instagram que chamava Além da Facul, e nesse Instagram do Além da Facul, ele compartilhava muito texto, mensagens, informações, infográficos, dados, estatísticas. O trabalho dele era esse. Ele postava no Instagram, ele nem mostrava a cara. E quando ele nem mostrava a cara, e o Instagram dele começou a crescer muito rápido. Porque era um Instagram de empreendedorismo que ia completamente na contramão dos demais. Então, nessa brincadeira, o cara angariou acho que mais de 200 mil seguidores. Ele fez muito sucesso. Todos os empreendedores que eram meio buchiteiros assim, eles seguiam o Álvaro, porque ele falava na lata. Mas o principal ele não usou imagem. Ele usava uma tela preta assim, colocava o texto lá e boa. Foi um Instagram que fez muito sucesso só com texto. Imagem. Então o universo literário se tornou um elemento chave para muitos perfis de Instagram. Então fotos de livros, estantes, batata, cara. Quando você... assim, as fotos de estante, foto de pilha de livro, funciona.
Eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas pra mim é um tipo de conteúdo fraco, eu não gosto. A ode ao livro, assim, eu acho ela... Eu pessoalmente, na minha opinião, acho ela meio desnecessária, porque o livro pra mim é o conteúdo e não o formato físico dele. Mas a verdade é que funciona. Então quem souber usar isso bem, pode ficar bem legal, pode ter um Instagram bem legal. Esse Instagram aqui eu achei por acaso, o Beard Between the Lines, tem 27.7 mil seguidores. E é muito legal o jeito que ele trabalha o lance dos livros. Ele dá uma intercalada com paisagem e sempre madeira. Tem madeira onde ele faz. Então a composição da imagem é mega importante. Não é simplesmente colocar um livro ali. Ele compõe a imagem de um jeito muito legal. Vídeo. Então assim, ele parece ser difícil, mas a verdade é que dá pra fazer vídeo de um jeito bem legal hoje. Eu uso a câmera do meu celular pra gravar esses vídeos aqui. E não é um iPhone. Não tem a qualidade master e tudo mais, mas já sai bem legal. Então, para quem se sente à vontade em frente à câmera, escolher o formato de vídeo como principal canal de comunicação pode ser bem legal. A Antofágica faz isso muito bem. Eles trabalham vídeos longos no canal deles no YouTube. E é super legal, assim. A apresentadora, ela se coloca na frente da câmera e fala. E, obviamente eles têm umas coisas tipo umas paisagens legais e tudo mais, mas é alguém falando pra frente da câmera. É isso. Não tem nada muito diferente disso, tá? Áudio. Como é que funciona a brincadeira com áudio? Os podcasts já são um fenômeno global. E eles já entraram numa era de ouro aí mais ou menos 2, 3 anos. E é uma era que eu acho que vai demorar um pouco pra acabar. Só que o Twitter, o WhatsApp e o Telegram já tem recursos pra você postar áudios curtos. O que isso mostra pra gente? Que o áudio já virou um negócio legal, que a gente pode usar em formatos que não sejam blocos de texto como um podcast, mas eu me comunicar por áudio. Quem que usa isso muito bem? O glorioso Eduardo Spor. Ele surfou muito bem a era de prata dos podcasts lá atrás com o pessoal do Jovem Nerd. E ele hoje, além de escritor, ele se caracteriza como podcaster. O Eduardo Spor é um podcaster, então ele usa muito bem áudio. O canal do Telegram dele não é aquele que as pessoas mandam áudios curtos e tudo mais. Ele manda áudio de 20, 30 minutos discutindo coisas sobre escrita de fantasia. É sensacional. Ele domina áudio. Eduardo Spor, assim, se tem ele entendeu o lance de usar o canal por onde ele se comunica bem. Ele tem um Instagram legal, ele fala no Facebook algumas coisas, mas onde ele consegue compartilhar conteúdo realmente relevante é por áudio. Consistência. O que é consistência? Eu tenho que postar todo dia, toda semana, todo mês? A verdade é que assim, não importa exatamente se você vai fazer todo dia, toda semana, todo mês, mas você tem que marcar o seguinte: eu vou postar toda semana alguma coisa, então toda semana eu tenho que postar. Eu vou postar todo mês alguma coisa, então todo mês eu vou postar. Ricardo, mas realmente, né, às vezes eu vou falhar. Sim, você vai falhar, como eu falhei, como todo mundo falha. A questão eu tô falando o que funciona. O que funciona se você postar mais vezes, vai dar mais certo. E é por isso que eu falo pra você priorizar menos qualidade e mais quantidade. E qualidade não é pra ficar feio, mas do tipo, você não precisa fazer uma produção hollywoodiana. É você fazer o suficiente pra entregar na consistência que você precisa, tá? Então, consistência. Marca qual é a frequência com a qual você consegue postar. Muita gente no grupo do WhatsApp diz que já marcou, né? Tipo, eu não dou conta de mais de 3 vezes por semana. Eu posto 3 vezes, se eu consigo postar mais uma é lucro. E aqui tá um fluxo de publicação de conteúdo que você pode usar. Como é que é a brincadeira? Primeiro, você vai consultar a sua planilha de temas. Você já tem isso. Aí você vai modelar um post. Dentro daquele tema, que modelagem eu poderia fazer? Aí você vai produzir dentro do seu formato de preferência. Você vai publicar aquele conteúdo no orgânico, né? Ver como é que ele funciona. Você vai avaliar os resultados. Pô, foi legal, né? Tipo, muita gente curtiu, compartilhou, foi melhor do que os outros posts? Deu certo? Se deu certo, você vai distribuir via mídia paga. E eu vou falar pra vocês sobre isso, do tipo, você não precisa mais que R$3 por dia pra distribuir via mídia paga pra sua audiência. A não ser que você seja um autor de romance, que tem muita gente que gosta, e aí você tem que colocar um pouquinho mais até pra alcançar pessoas mais qualificadas, os demais você consegue
distribuir pouco. Funcionou no orgânico, deu assim um engajamento legal, igual ou melhor do que o que vinha antes, aí você distribui via mídia paga, você impulsiona aquele post. Se não deu certo, você volta para sua planilha de temas. Da mesma forma, você tem que sair de um conteúdo pensando no outro. Isso daqui elimina a sua necessidade de agenda. Totalmente. O que você vai precisar é consultar a sua planilha de temas, modelar um post, publicar, ver se deu certo, se deu certo, distribui via mídia paga, se não deu certo, parte para o próximo post. E como eu disse, você não precisa de uma agenda de posts, você não precisa postar todos os dias sem critério, você não precisa de um feed harmônico, embora seja legal, mas o que eu estou falando é, quando as pessoas priorizam isso, elas estão esquecendo do real objetivo. O feed harmônico, em geral, é vaidoso, ele é mais vaidoso do que de fato busca resultado, e você também não precisa de milhões de ferramentas diferentes, você precisa modelar um bom post com frequência. Anotem essa frase, você precisa modelar bons posts com frequência. É isso, tá? E, o mais importante, o que você precisa é testar diferentes modelagens de conteúdo para suas personas. E você vai fazendo isso dentro da frequência que você consegue. Esse conteúdo deu certo, esse conteúdo não deu, porque quando você encontrar aquele conteúdo que realmente viralizou, que realmente deu certo, aí você vai manter aquele tema. E os temas que você for modelando, que forem dando certo para sua audiência, aí você vai trazendo para dentro, e aí você vai usando mais daquela ideia, daquele formato. Gente, outra coisa importante. Você modelou um post. Você fala, cara, esse vai ficar foda. Postou. Não deu o resultado que você esperava, o que você faz? Senta e chora? Não. Você vai pro próximo conteúdo. Sem dó. Acabou. Aquele ali já era. Não se apegue com um conteúdo que você acha que é muito foda e não for bem. Não se apegue, você não tá fazendo errado. Tem milhões de motivos por ele ter dado errado. Vai, avalia a sua persona de novo, modela um novo post e tenta de novo. Essa é a brincadeira. Método industrial. Eu vou falar um pouco de método industrial com vocês, porque é o seguinte, né? Tipo, esse cara aqui é um dos meus grandes segredos em marketing para empresas, mas eu acho que não funciona. De qualquer forma, se você tiver muito tempo, talvez você possa brincar disso daqui, tá? Uma vez que você atuar em vários canais, que você tiver tempo, que você já tiver uma boa frequência trabalhando, aí você pode começar a brincar de método industrial. Como é que funciona? É um tema dentro de um período. Esse período pode ser um mês, 15 dias, um trimestre, um semestre, um ano. Você pega um tema e aí você desdobra em uma porrada de peças de conteúdo. Como é que funciona isso? Eu trouxe aqui um modelo tosco, tá? Eu não pensei direito nesses temas, mas vocês vão ter a ideia do que significa. Aqui eu pensei numa campanha anual que se desdobra em 2 semestrais, que se desdobra em 4 campanhas trimestrais, que se desdobra em 12 campanhas mensais. É na campanha mensal que você tem que focar, porque é ela que daqui que você vai produzir o conteúdo. Só que ele está ligado com o trimestre, com o semestre e com o ano. Como que é isso? Ó, eu pensei, sei lá, fazer alguma coisa sobre fantasia e o Brasil. Então, antes de eu vender meu livro, eu tô nesse planejamento aqui. Você pode não ter paciência e fazer em menos tempo, tá? Mas eu pensei em um ano em que eu vou construir minha autoridade para eu falar do meu livro. O que eu vou fazer? No primeiro trimestre, eu vou estudar mitologia brasileira. Porque vai ligar com mitologia brasileira e desigualdade social, que são 2 temas que eu vou trabalhar. Que liga com fantasia e o Brasil, obviamente. E aí eu vou falar dos personagens do folclore brasileiro no primeiro trimestre, das intersecções da mitologia nacional com a global e das referências sobre mitologia brasileira, ou seja, as pessoas que já escreveram no passado sobre. No segundo trimestre eu vou falar de desigualdade social, que liga com o primeiro semestre, que é basicamente isso, e fala de Brasil, e o Brasil tem uma desigualdade social muito grande. E aí eu vou começar a falar de coisas mais reais. Retrato da desigualdade no Brasil, impactos da desigualdade brasileira na juventude, né? Porque menos gente chega na universidade, e os caminhos de como mudar essa situação, né? E aqui eu faria conteúdo muito baseado em procurar por especialistas e tudo mais. Aí no segundo semestre eu já começo a falar, ó, uma nova onda de fantasia chegando no Brasil. O que é isso? Pô, tem
tem autores se movimentando. Então no terceiro trimestre eu vou falar com autores nacionais contemporâneos de fantasia. Para eu depois também entender como é que funcionam as interseccionalidades que abordam desigualdade e ficção. E aí eu vou gerar rodas de discussão sobre o tema. Percebe que nesse processo eu também estou aprendendo sobre esse tema. E isso é muito legal, eu me coloco num papel de aprendiz. Para no quarto trimestre eu começo a falar, de tudo que eu aprendi, eu estou criando tais personagens e eles funcionam dessa maneira. O Brasil que eu estou retratando, o recorte que eu vou fazer é tal. E a obra que eu venho estudando lançar é essa. E aí aqui eu começo a ver como é que tá o hype das pessoas que eu conquistei falando sobre os temas que me permeiam. Deu para entender? Eu construí a minha autoridade aqui nos 3 primeiros e no quarto trimestre eu vou falar sobre isso. Isso se eu tivesse no método industrial, eu já falei que eu não recomendo. E aqui tá o Transmedia Framework. Transmedia Framework é um framework que eu criei e framework é um modelo mental, tá? A gente fala framework, a gente usa esse termo em marketing de tecnologia e para mim super funciona. E esse framework, ele me ajuda a distribuir o conteúdo a partir de uma peça. Então eu tenho um negócio aqui que eu chamo de material base. O que é um material base? É um calhamaço de texto de 10 a 15 mil palavras sobre o tema. Então vamos voltar lá no tema, personagens do folclore brasileiro. Eu crio um material base de 10 a 15 mil palavras sobre o folclore brasileiro. Eu faço pesquisa, eu entrevisto especialista, enfim. Faço um puta material. Esse material eu vou transformar em e-book. Eu vou transformar num guia, num infográfico, num checklist, num quiz e numa calculadora. Por que eu vou transformar nesses materiais? Isso daqui é o que a gente chama de material rico. É o material que eu tenho direito de tão bom colocar atrás de um formulário e falar assim, eu te dou esse material se você me der seu e-mail. Beleza. E é por isso que eu tenho uma landing page e um link de distribuição. O link é o da landing page. Landing page é a página onde a pessoa cai, tá? Não tem nada... Landing page não tem segredo, gente, é uma página. E eu uso landing page pra, tirar ela do meu site e, colocar ela bem focada no objetivo, que é o objetivo da pessoa baixar um desses materiais aqui e me deixar o e-mail. Quando eu falo, assim, calculadora, não sei se vocês já viram, essas calculadoras do BuzzFeed, esses quizzes do BuzzFeed é a mesma coisa. Então, beleza, eu tenho esses caras aqui. Aí eu vou distribuir esses materiais. Como? Por mídia compartilhada. A mídia compartilhada é a mídia que eu compartilho com outros players, com outras pessoas. Co-marketing. Co-marketing é quando eu me junto com outra marca para distribuir aquele conteúdo. Então, eu vou colocar lá uma landing page. Vou colocar, por exemplo, a editora Wish como minha parceira. Todo mundo que baixar o meu e-book, eu vou ter lá um campo que vai falar, você aceita receber conteúdos da Wish e do Write Together? Se a pessoa disser sim, a Wish pode se comunicar com essa pessoa. Ganhou permissão através do co-marketing. Guest post. Guest post é quando eu faço post no blog de alguém. Também é mídia compartilhada. Reverberação em grupos é quando eu posto aquele conteúdo que é muito legal dentro de um grupo de Facebook. Tá? Ou de algum outro grupo que você não é dono. Ou que você seja dono, né? Porque a mídia é compartilhada com o WhatsApp. Aí eu tenho mídia própria. Mídia própria é e-mail marketing, que eu posso fazer disparos pontuais desse material, ou eu posso fazer as newsletters. E o meu blog. Eu crio um artigo sobre aquele material. Mídia adquirida. Mídia adquirida é pesado. Eu tenho SEO. Mídia adquirida é... Eu adquiro a mídia do Google, mas eu também posso ter mídia adquirida de imprensa. Né? Ou de influenciador, ele postou o meu negócio. Eu adquiri essa mídia, eu nem pedi. E eu ganhei mídia espontânea. SEO também é uma mídia adquirida. Eu falei pro Google o seguinte. Eu falei pro Google que o meu artigo ele é muito legal. E aí ele entende como me ranquear no topo. Beleza. Aí eu tenho mídia paga. Que é Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Instagram Ads, enfim. No curso Jogo dos Tronos a gente vai falar desses anúncios. Mas mesmo na mídia adquirida eu tenho aqui as redes sociais. Né? Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube. Eu posso distribuir. Mas gente, eu não vou entrar nesse cara aqui. Ele é mega complexo, não é o objetivo. Eu só quis mostrar pra vocês que dá pra fazer. Mas se você quiser fazer um método industrial
um pouco mais fácil, eu vou facilitar a sua vida. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai criar um material base de 10 mil palavras, você vai quebrar ele em um vídeo no YouTube com os principais aprendizados, em 5 artigos de 2 mil palavras, sim, igual. Não vai ficar perdendo tempo criando mais 5 artigos de 2 mil palavras. Sabe por quê? Porque as pessoas não veem um blog de uma forma linear. São 10% das pessoas que veem todos os posts do seu blog. Então, as pessoas elas chegam de vários caminhos. Ela pode chegar no artigo 1 e outra pessoa chegar no artigo 2 de caminhos diferentes. E a pessoa que leu o artigo 1 não leu o artigo 2. Deu pra entender? Tipo, esquece a linearidade. O negócio é totalmente transversal. Então você quebra esse artigo de 10 em 5 artigos de 2 mil palavras. Não tem problema nenhum. Tá? Aí você cria várias peças para as redes sociais baseado no... Pô, é muito conteúdo, né? Então você consegue criar peças para as redes sociais de um jeito bem legal. Fazer uma live com o influenciador do tema, fazer um podcast e um infográfico com os principais dados e informações. Isso daqui é um método industrial que, se você tiver tempo, vale a pena. Ou, se você é melhor com vídeo, em vez de fazer um material à base de 10 mil palavras, faz um vídeo de 1 a 2 horas falando sobre um tema que você domina muito. Manda bala! E aí você transcreve o vídeo igualzinho, não tem problema, não tente ficar sendo inédito nessa hora. Você cria de 30 a 60 vídeos de 1 minuto, a partir desse vídeo de 2 horas aqui. Você consegue tirar takes muito legais do seu vídeo. Várias peças para as redes sociais, live com o influenciador para discutir o tema, um podcast cortado do vídeo, ou seja, você não precisa nem criar um podcast novo, só pode cortar o vídeo e subir no Spotify, é bem simples. E o e-book compilando as principais informações. É assim que você faz no método industrial um planejamento, tá? Se você estiver sem tempo, não se martirize no método industrial, tá bom? E fim, a aula de planejamento acabou. E na próxima aula, a gente vai falar de um negócio muito legal que é a produção. Gente, tem um mundo de coisas que a gente fala sobre produção de conteúdo, tá? Nessa aula em específico, na próxima, eu vou falar de alguns macetes que você vai fazer para produzir conteúdo específico pro formato que você domina mais, tá? Ferramentas, etc. A gente vai falar de produção mesmo, tá bom? Espero você na aula 4. Um grande abraço.